Bom dia a todas, a todos. Na realidade, nós dormimos quase aqui na PUC, estamos participando ativamente das sessões de ontem de manhã, de ontem à noite. E aí eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e, sobretudo, esse convívio desde essas sessões que vão até sexta. Eu seguramente saio daqui, vou para aí, assim como vocês, porque nós temos que refletir bastante, ter essa oportunidade que o professor Lúcio Flávio nos convidou e, ao mesmo tempo, a direção da PUC. Na PUC também nós temos uma presidenta, né? Eu diria que essa é a Bia, né? Então, agradecer a oportunidade de a gente poder dividir com vocês algumas reflexões. E, no fundo, o que eu quero fazer aqui, pelos minutos contados também, é dividir reflexões que são praticamente imperativas para quem está pensando numa construção de um processo, uma revolução social. Aliás, eu penso que os que aqui vieram estão preocupados com isso. E a Comuna nos inspira, e o tema da nossa apresentação aqui é a importância da Comuna de Paris para a América Latina atual. Eu quero fazer pelo menos essa reflexão rápida, dado que nós, sobretudo nessa sala, a maior parte brasileiros, nosso irmão aqui, né, brasileiro ou mexicano, a maior parte brasileiros, a gente, com a nossa prática, com a imensidão do país, com o processo histórico brasileiro, né, com os nossos conflitos, a gente se volta muito pouco para a América Latina. E, sobretudo, tem uma tendência, muitos inclusive que estão nas trincheiras da luta de uma nova sociedade, tem uma tendência a desconhecer experiências, como no caso do processo revolucionário, que na década dos 90 nós vimos assistindo. Principalmente na Venezuela, na Bolívia, mais recentemente no Equador e há muito tempo, historicamente, em Cuba, né? Mas a gente tende a deixar de lado, achar que são coisas pequenas e que não tem nada para contribuir, sobretudo para uma luta no Brasil. Eu não estou falando de todos, longe disso, mas eu estou surpreso, inclusive dentre os companheiros, né? Eu sou do Departamento de Economia da PUC. Bom, no Departamento de Economia, a gente até, olhar a América Latina, somos raríssimos, né? Eu vejo pelos alunos também, a gente luta pelos alunos para participarem, virem para uma reflexão, mas eu vejo uns dois ali só, o resto tudo ciências sociais, serviço social, psicologia e tal. Enfim, então eu quero dividir um pouco essa reflexão, valorizar essas experiências, mas é claro que como latino-americanos, agora eu vou dando a entrada, né? Sabemos dessas experiências como processos alternativos de sociedade. Porém, sabemos da sua resistência, mas nós temos que discuti-las à luz também dos seus avanços, mas sobretudo das suas contradições, dos seus problemas. E a Comuna nos ilumina para refletir, sobretudo aquilo que o professor Paulo Bassotti já disse muito claro, quer dizer, né? E o Marx olhou muito crítico e ao mesmo tempo reconheceu, quer dizer, ali estava pautada a destruição do Estado e sobretudo um processo de tomada do poder. Bom, então eu aqui quero dizer que a Comuna tem muito a nos ajudar a iluminar, a pensar isso. Que lições, então, ela pode nos passar, sobretudo para pensar nos desafios, nas contradições dos processos de construção até alternativos, sobretudo na Venezuela e Bolívia, que eu vou me deter um pouco mais na Bolívia, na Venezuela, perdão. Que luta é essa da própria Comuna, que passa por uma prática, efetivamente, uma prática política revolucionária sobre novas bases, reforçando a autonomia integral da classe trabalhadora? Até que ponto a Comuna propicia elementos para a reflexão crítica dos rumos que as novas experiências Venezuela e Bolívia estão tomando, permitindo até que a gente reflita um pouco para contribuir em correções de rota, né, nesse processo revolucionário? Eu diria que a Comuna tem muito para a gente poder olhar a América Latina, olhar com uma perspectiva crítica desse país, mas uma perspectiva crítica de apostar na sua construção. Tá? E a gente não pode se omitir essa reflexão. Rapidamente, já foram falados nas sessões de ontem, de manhã, de noite, né? E hoje eu preciso, algumas questões a gente precisa retomar, até porque tem um público diferenciado. A Comuna, embora tenha governado apenas por 72 dias, de 18 de março de 1871 a 28 de maio, os seus resultados revolucionários foram enormes.
fundando aquilo que o professor Paulo Bassotti, à luz do Marx, já disse, uma verdadeira democracia dos trabalhadores, instituindo um poder popular. Vamos explicitar alguns feitos, já foram ditos aqui, mas é bom que a gente... Né, até porque ele vai nos ajudar a entender um pouco as contradições e os limites das experiências que nós estamos assistindo e que queremos apostar na Venezuela e na Bolívia. Né? Primeiro, queria ressaltar, não todas, mas algumas. A Comuna extingue a polícia e o exército permanente. Ontem o professor José Paulo Neto deixou isso bem claro, transferindo para os trabalhadores os meios materiais do poder. Né? Nessa extinção, quer dizer, dotar a população de armas e possibilidade de um poder popular, de um poder, né, do povo. Proclama a separação da igreja do Estado e deu a instrução pública de um caráter laico. Nossa, tão importante. Eu não vou dizer nem para minha discussão aqui específica, mas eu diria quando a gente, como alunos da PUC, professores da PUC, temos que refletir. Estabelece eleições para todos os cargos públicos. Colocou a organização das atividades burocráticas sob responsabilidade dos trabalhadores e moradores. Instituiu a revogabilidade do mandato. Pôs fim, então, à profissionalização da política, uma vez que esses representantes eleitos continuavam exercendo suas funções profissionais. Estabelece o fim das tarefas, da separação entre as tarefas do executivo e legislativos. Institui os tribunais populares. E aqui, no fundo, a Comuna tinha claro, ela desacreditava na institucionalidade burguesa, que estava somente preocupada em consolidar a riqueza e os privilégios da classe dominante. Portanto, exigia-se uma democracia. Alguns qualificam direta, participativa, e aqui o professor Paulo Bassotti colocou que aqui nós teríamos problemas para discutir, né? Mas o fato é que uma efetiva participação intensa e uma responsabilização e envolvimento dos trabalhadores e todos aqueles envolvidos na Comuna. No fundo, questionavam o Estado. A questão do Estado aqui passa como uma questão fundamental para o processo revolucionário, sobretudo de tomada do poder desse Estado e destruí-lo. Quem diz isso muito claramente, né, depois é o Marx, quando vai apreender as lições da Comuna no seu famoso texto A Guerra Civil na França. Né? E nesse ponto, Marx não hesita em falar, quer dizer, a tomada do poder do Estado é fundamental. E como disse o professor, eu ia mencionar, mas aqui ele já adiantou, quer dizer, no texto da Guerra Civil, como outros que ele mencionou muito bem, ele tem mais propriedade para isso, a Guerra Civil na França, é que o Marx já está refletindo também claramente sobre a importância da concepção de revolução ou tomada de poder e da luta do Estado. A Comuna nos brindou sobre isso. Né? Bom, indo agora para a América Latina, mais recente, mas antes da década de 90 não podemos esquecer, né? Não seria aliviando da minha parte. Quer dizer, a América Latina no século já XIX já tem uma luta intensa de um processo revolucionário posterior à Comuna e vem desenvolvendo essas lutas ao longo do século XX. Né? É um continente que tem que aprender, tem que a gente se virar. Eu diria o seguinte, há uma discussão muito clara da originalidade, da especificidade da história de luta na América Latina. Um dos grandes autores para isso é debruçar sobre o José Carlos Mariátegui, que vai discutir isso no início do século XX. E depois, sem sombra de dúvida, uma contribuição para o pensamento revolucionário, também o próprio Guevara, num debate específico sobre o processo de uma nova transformação e uma nova economia socialista. Não vou entrar nisso aqui. Bom, enfim, mas essa história de lutas mais recente vale a pena a gente debruçar, sobretudo, pelo menos para olhar, todos já conhecem um pouco, mas debruçar até que ponto as experiências da Venezuela e da Bolívia estão resgatando as práticas democráticas introduzidas pela ideia, pela concepção, pela prática da Comuna. Bem, para a gente, inclusive, iluminar e pensar isso à luz da reflexão do próprio Marx, quer dizer, usando até marxistas importantes, na perspectiva de uma construção da luta revolucionária na Venezuela e na Bolívia, quer dizer, nós temos um grande marxista, Gramsci, que a rigor também debruçou e pensou, né, um dos seus conceitos chaves, o conceito de hegemonia, um conceito de construção de uma nova direção política,
a fim de exercer um papel, claro, com capacidade para imprimir uma nova sociedade, uma nova luta, a construção, sobretudo, dessa força e desse consentimento hegemônico. Então, eu estou falando do Gramsci por quê? Até que ponto, quer dizer, a Comuna assim o fez, mas até que ponto essas reflexões, 10 minutos, já percebi, imagina, eu não saí da terceira página, mas eu prometo que vou pular, lógico, né? Até que ponto, como diz o professor, depois fica, se alguma falta de entendimento, nós vamos ter espero ter um intenso debate. Bom, até que ponto então também nós não deveríamos pensar nas contribuições da própria forma que o Gramsci trabalha na possibilidade da construção desse poder, dessa democracia, a construção do enfrentamento do capital, a construção de ele até chama em alguns de seus cadernos de uma nova ética social, né? Ele trabalha com isso. Então, deixando de lado então aqui rapidamente o Gramsci, mas dizer que é fundamental, ao meu ver, pensar o processo revolucionário atual na América Latina na possibilidade dessa construção dessa nova hegemonia, né? Desse poder de autonomia e de emancipação humana, como Marx diz que a Comuna, ao final, na Guerra Civil na França, ele diz, é claro, ali foram dados, né, o processo de emancipação humana. Em que pese que no início, no processo da Comuna, Marx fez o que nós estamos tentando fazer, discutir com a realidade concreta que lá estava dada. E aqui eu estou tentando fazer isso com a realidade concreta que está na Venezuela e na Bolívia. Quer dizer, é claro que o nosso olhar crítico é no sentido de crítico para a construção de um processo revolucionário e até para torná-lo mais agudo e emancipador. Bom, sem dúvida a América Latina constitui esse laboratório. Laboratório não só um laboratório para olhar, mas um laboratório de experiências vivas, né? Anotando até as palavras do presidente do Equador, não que eu me sinta um correísta, nada disso, mas só para dizer que quando ele se elege, o Rafael Correa, no Equador, com experiências da Bolívia e da Venezuela, ele diz claramente: os acontecimentos políticos e as experiências inéditas de auto-organização e construção de poder popular evidenciam que não estamos frente a uma época de mudanças, senão a uma mudança de época, né? Claro que isso também é baseado na própria reflexão do Gramsci, né? Mas vamos lá. Governo da Bolívia e da Venezuela. O que eu quero trazer a vocês é o seguinte: pela nossa leitura, pelos nossos estudos, estamos sentindo um processo de uma encruzilhada dessas experiências. E é por isso que a reflexão da Comuna é muito importante. Encruzilhada por quê? Agora falando geral. Esses países, principalmente a Venezuela, já são 10 anos, um pouco mais. Desde o final de 99, a eleição do Chávez em 98, nós temos 10 anos já de uma experiência, de um processo, de uma construção, de uma forma alternativa. E tem seus sucessos, mas tem os seus problemas, que o próprio Marx, quando lia a Comuna, via como críticos e que a gente deveria estar refletindo também sobre a base desses países. A Bolívia, todos sabem, é um poderoso movimento de base. Lutou, desafiou sucessivos governos numa luta por recursos e controle sobre eles. Agora, nesse começo do século XXI, a Bolívia, sem dúvida, oferece lições de resistência popular massiva, resistindo contra a ofensiva do capital global, dessa fase do capitalismo financeiro dominante. Uma tradição comunitária indígena, uma luta, sobretudo, nas áreas de mineração e apropriação sobre essas áreas. Formas de organização coletiva. Interessante que todas essas organizações coletivas, elas não têm uma força muito clara sobre o comando, a liderança das organizações de esquerda, né? A resistência dos de abaixo, né, centrados no controle do petróleo e das reservas de gás, né, em que pese uma força muito do poder institucional do governo Chávez, mas nós não assistimos, sobretudo, uma força clara da organização e do controle popular e público sobre esse poder, desafiando, sobretudo, ainda as particularidades e os mecanismos institucionais burocráticos autoritários do Estado. Bom, vamos para a Venezuela, que eu quero falar um pouco mais nos últimos 4 minutos. É isso, né? 5, então tá bom. Venezuela, todos sabem que após a eleição, a subida do Chávez no poder, em 2002,
todo mundo já assistiu aquele grande documentário, a Revolução Televisionada, né? O processo teve uma nova direção a partir de 2002, o processo do governo Chaves, né? Houve, sobretudo, a força de uma mobilização social, defendendo pelo menos as conquistas e um projeto que estava por ser construído. Chaves, depois de tomar o poder, ele até para se sentir o poder, será que ele tomou o poder ou será que ele tomou o governo? Será que ele tem o poder do Estado? Essa é uma reflexão, né? Na realidade, ele procurou algumas reconciliações com os setores também da direita venezuelana. Na realidade, o que eu quero expressar aqui, que nós precisaríamos olhar com mais atenção, não vai dar tempo, mas que no fundo Chaves percebe o poder daquele Estado, já o Estado capitalista, e tenta todo o seu processo de construção de organização popular, vai passando por fora, sobretudo, né, não pelo Estado, com a ausência de uma direção coletiva, mas sim sobre um governo e uma popularidade muito forte, né, que ele tenta traçar suas reformas. Não há planos claramente para expropriar as controle da produção. Todo o esforço que foi feito ainda, quer dizer, a base central é o petróleo. Quando muito, o novo plano traz a ideia de uma construção muito intensiva de setores de coches, de automóveis. Quer dizer, não está em discussão um projeto muito claro, pelo menos não tive a oportunidade e que talvez a correlação de forças necessária para um projeto de expropriação da propriedade privada, né, na Venezuela. Portanto, o que eu quero dizer aqui, claro, falta, sobretudo, há uma ausência de um controle, como dizem, obreiro, um controle sobre tudo aquilo que a comuna tanto nos fez questão de mencionar. O que é novo? O que é novo no Chaves? Claro que tem muita coisa nova e avançada, quer dizer, as missões sociais que adentraram os bairros adentro, né, tiveram um projeto importante de fomentar, de acabar com o analfabetismo, fomentar a solidariedade na saúde, porém, não são expressões de uma versão mais radical, né? Elas são sobretudo financiadas pela indústria petroleira, essas missões, e sobretudo para garantir, né, uma certa organização dos bairros, mas que passa ao largo de um poder de modificação do Estado. Eu estou terminando. Em abril de 2006, só para lembrar alguns, precisaríamos há uma nova lei que o Executivo propõe e aprova no Parlamento sobre a lei dos conselhos comunais, né, das comunas venezuelanas, né? Mas na realidade, o que eu quero trazer aqui, ainda há muito por construir, porque é uma questão institucional, quer dizer, um projeto do Executivo que institui as comissões, né, que sobretudo coloca as comissões dependente do Executivo Nacional para o financiamento dessas comissões, dos seus projetos. Portanto, atualmente na Venezuela, até os próprios ministros assumiram o discurso institucional do poder popular. O poder popular, hoje você tem ministros do poder popular. Quer dizer, então a pergunta que fica é a questão, com a inspiração da comuna, com a inspiração da construção do Gramsci, até que ponto isso é genuíno dos poderes dos movimentos populares? Ao se aceitar que isso não é alcançado de uma noite para o dia, sobretudo a construção de poderes populares, qual a direção que está sendo tomada na Venezuela, sobretudo que tanto nos inspira a comuna e as reflexões críticas e ao mesmo tempo que valorizaram a comuna pelo próprio Marx após o seu encerramento, né? Quanto distante nós estamos desse processo de fortalecer o poder popular, de devolver realmente à Venezuela, e no próprio caso da Bolívia, eu estou aqui falando mais da Venezuela, o poder às verdadeiras comunidades, aos conselhos comunitários, às organizações de massa. Bom, foi organizado o Partido Socialista Unificado na Venezuela em 2006, mas todos sabem que esse processo importante, a importância do partido no processo de construção, Marx já dizia isso, criticava a própria comuna, eu estou falando um pouco rápido, mas enfim, este partido é um partido que sabemos que ele tem problemas, criado de cima para baixo. 6 milhões de pessoas se filiaram a esse partido, né? Um partido controlado de cima, não lá hacia abaixo. Bom, portanto, mas um último fator para destacar para terminar. Chaves tem tido uma contribuição muito forte, o seu projeto, jogar um papel na integração regional latino-americana. E aí a criação da ALBA, muitos não sabem, alternativa bolivariana de libertação dos povos da América Latina, que mudou recentemente também o nome, que era Aliança Bolivariana, né? Bem, mas enfim, essa aliança anti-imperialista já
tido vários efeitos, sobretudo no processo de tornar a integração entre os povos latino-americanos e uma nova perspectiva de integração, que não passa por uma subordinação da moeda dólar, sobretudo hoje você tem o sucre, você já tem trocas com o novo sistema. Bem, trouxe melhores condições e vou terminar. Sobretudo, a grande classe, né, dos trabalhadores, sobretudo a massa, os pobres na Venezuela. Mas em termos de poder, permanece sobretudo a ideia de que esse Estado não foi tomado, ou seja, o Estado sobre uma nova perspectiva e destruído como a comuna, né, nos ensinou e nos deixou de forma bastante efetiva para discutir este processo crítico, mas numa perspectiva de avançar. Eu vou pular, tinha mais outra coisa para terminar e dizer o seguinte, né? À margem de todas essas particularidades, e aqui eu acabei ressaltando mais a Venezuela, né? Nós percebemos um processo de insubordinação à ofensiva do capital e do capitalismo. Porém, cabe a reflexão, sobretudo, né, a partir da Comuna e a partir do texto da Guerra Civil na França e a partir do Gramsci, aqui eu estou trazendo, sobretudo numa perspectiva de construir uma hegemonia, né, realmente, a partir de uma nova capacidade de imprimir uma nova sociedade, né, cabe sim adentrarmos e olharmos de forma muito mais intensa do que nós, latino-americanos, brasileiros, temos feito. Então, queria terminar aqui para dizer o seguinte. Eu estou vendo que o Paulo Barçotti também trouxe esse livrinho. É um livro também que foi da outro evento dos 130 anos. Né? Há um texto, para terminar, da Isabel Monal, que é uma cubana, que aliás esteve nos 130 anos, participou inclusive, né, da outra revista que nós já esgotou, a ProPuc, não teve, mas enfim. Né? Mas ela termina aqui o texto dela discutindo um pouco a perspectiva e a importância do debate do Marx na Guerra Civil na França, né? Por uma lição, quer dizer, a lição que tanto Marx e Engels extraíram desse texto, e me parece, nesse texto da experiência da Comuna, me parece que ilumina o caminho de uma reflexão consciente e responsável sobre o processo revolucionário na Venezuela, e aqui eu termino. Né? A ação e a obra emancipadora não poderiam deixar, tão reiteradas nos textos de Marx, não poderiam deixar de incluir como parte consubstancial dessa emancipação uma dinâmica e um processo inversos àquele criado pelo Estado parasitário. A esse processo e dinâmica inversos teriam que fazer da superestrutura política um verdadeiro instrumento nas mãos do proletariado, a serviço da sociedade e sujeita a seu controle. Com essa inspiração, e sobretudo do Marx, citado pela Isabel Monal, da Comuna, concentremos uma reflexão daquilo que é nosso, da América Latina, e força às experiências alternativas Venezuela, e eu não falei da Bolívia, mas Somalia e Equador, e reconhecemos o projeto histórico de Cuba por uma nova sociedade. Vou terminar que nem a Bia, vou parafrasear a nossa presidenta ontem. Viva a Comuna. Obrigado.